Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Estou aqui com a camisa do Fluminense, não estou aqui para falar de futebol, mas das coisas que acontecem no meio do Evangelho e que envolve pessoas que têm uma situação boa, né? E hoje vamos falar a respeito de futebol. Vamos falar a respeito de pessoas, né, que atuam no futebol. Nós tivemos aí vários jogadores de futebol, como o Miller, tivemos o Kaká, tivemos Marcelinho Carioca e tantos outros, né, que não têm demonstrado assim um bom testemunho, né, em relação ao Evangelho. Entendeu? Aí tu vai falar, pô, mas o Kaká, né? O Kaká passou por um divórcio, não sei se ele está em novo casamento, a Bíblia não aprova isso. A Bíblia não aprova isso. Eu estou dizendo aqui como se fosse um divórcio. E se ele não foi traído, então ele não pode casar. Simplesmente o casamento não deu certo. Pronto, aí vamos, cada um vai ver a sua vida. Não, a Bíblia não aprova isso. Quem quer ser cristão tem que abrir mão dessas coisas. Não importa a sua condição financeira. Mas o que eu quero falar aqui hoje é a respeito do jogador Pedro, né? O jogador Pedro do Flamengo. E ele tem sido aí um jovem que está aí pregando, testemunhando pelas igrejas, se declara evangélico. Não estou aqui para condená-lo, né, pelos seus atos, mas para chamarmos a atenção de coisas simples que acontecem e a gente simplesmente tem assim como coisa normal, bababá e tudo mais, mas não é bem assim. Então veja só, um jovem como Pedro, que se declara cristão, poxa, ele não é? Não estou dizendo isso, estou dizendo que tem coisas que tem que ser corrigidas. E a igreja, muitas das vezes, com medo de perder o membro, né, com medo de perder o membro, né, porque Pedro tem salário milionário, Pedro ganha milhões por ano, né, e a oferta e o dízimo desse jogador é uma coisa, né, que prende muito, né, alguns líderes, né, por causa dessa quantia em dinheiro. E Jesus não era assim. Tanto é que o jovem rico só tinha, aparentemente, um probleminha. O problema dele era dinheiro. E Jesus não quis saber, ele quis ir embora. Jesus deixou ir. E os seus discípulos criticam Jesus, Jesus vai justificar. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é o coração. Então o que aconteceu com Pedro? Talvez ele não saiba, talvez a liderança dele não tenha coragem de adverti-lo, né? Então, o que aconteceu? O Pedro, parece que foi no último jogo, teve um pênalti contra o Fortaleza. Se eu estiver errado, mas é isso, contra o Fortaleza. Bom, e foi claro, todo mundo viu, até os próprios flamenguistas que a gente conversa, que não foi pênalti. Ele chutou o chão e se jogou, caiu no chão. Provavelmente ele se jogou. Ou pode ter sido que não. Mas a juíza foi lá e deu um pênalti para o Flamengo. Pedro, sendo um cristão, não é um simples cristão apenas que diz, não, vou à igreja que eu gosto. Não, ele participa. Ele prega, ele testemunha, ele está nos púlpitos dessas igrejas. Ele tem um pastor, não sei se ele já é pastor, não sei, porque esse pessoal chega a ser pastor muito rápido. Então, o comportamento de um homem que aparentemente tem que pregar o Evangelho, e o Evangelho é a verdade, não pode aceitar esse tipo de coisa na sua vida. São coisas que nós temos que quando acontece conosco, de alguém nos oferecer uma coisa errada, nós temos que rejeitar. E rejeitar com honra, com testemunho. Não faço isso porque eu sou um homem cristão, eu temo a Deus. Mas Pedro, como qualquer outra pessoa ali, viu que não foi um pênalti. Mas ele aceitou.
a marcação do pênalti, ele bate o pênalti, parece, não sei, acho que foi ele mesmo que bateu, fez o gol e comemorou. Tudo dentro de uma sequência de erros. E qual é o correto do cristão? Qual é o correto? Qual o correto que Pedro deveria fazer? Não foi pênalti. Eu caí, eu chutei o chão, não sei o quê. Essa é a atitude correta de um cristão. Não é aceitar o erro de alguém, pronto, em benefício da minha artilharia ou do benefício do meu clube. Não é para aceitar. Mesmo que os flamenguistas o repreendessem, mesmo que o clube o repreendesse, mesmo até que ele perdesse, né, a sua posição de jogador do Flamengo, ele deveria recusar uma mentira. O crente não pode aceitar a mentira. O crente não pode tirar vantagem de engano. O crente não pode viver assim. Mas acontece que as pessoas, por terem um pensamento humano que não é o pensamento de Deus, e Deus diz lá no profeta Isaías, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como o céu está acima da terra, assim são meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou então, nossos pensamentos, por mais que pareçam bons, a gente tem que passar por uma avaliação pela palavra de Deus. Apesar que nós não somos bons, mas quando fazemos coisas boas e pensamos coisas boas, nós temos que estar amparados pela palavra de Deus. Ou então, se há um engano ao nosso favor que nos pode trazer benefício, não importa o que aconteça, nós temos que rejeitar. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. Não podemos deixar que coisas assim, dessa maneira, se passem desapercebidas. Poxa, foi um pênalti, foi um gol lá para... Beleza. Mas a coisa vai crescendo. É assim que as coisas acontecem. É o que acontece com a maioria dos políticos, dos crentes que vão para a política. Dos crentes que se tornam famosos. As coisas ruins vêm sendo oferecidas, vem acontecendo na vida da pessoa, e ela fala assim, poxa, se eu rejeitar, começar a rejeitar essas coisas, né, o lugar que eu cheguei, né, pode desmoronar a qualquer momento. Mas essas coisas têm que ser rejeitadas. E o Pedro já é um rapaz que, na verdade, se ele parar de jogar bola hoje e souber administrar bem o que tem, ele vai viver bem o resto da vida. Não tem mais com o que se preocupar em ganhar mais coisas. Então, a minha palavra seria sim contra o Pedro? Sim, porque uma pessoa que está nos púlpitos das igrejas pregando o Evangelho tem que ser uma pessoa esclarecida ao ponto de saber que essas coisas não podem acontecer na vida do crente. O crente não pode aceitar esses tipos de coisas na sua vida. As coisas erradas que acontecem ao nosso favor, principalmente, elas têm que ser corrigidas, elas têm que ser rejeitadas. E elas têm que ser rejeitadas e tem que ser explicada para quem acha que não deveria ser rejeitada de uma maneira bíblica, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta tanto para cá quanto para lá, tanto para o que a pessoa acha que é bem, quanto que a pessoa acha que é mal. Então a espada de Deus, ela tem que funcionar nessas horas. As coisas não podem ser aceitas. Então é um erro do Pedro? É algo para se refletir? Sim. É algo para se refletir. E tantos outros jogadores foram de mal a pior por causa de coisinhas começaram assim. Tem um Marcelinho Carioca que uma hora chega e chuta o balde e fala, não quero mais viver assim, me enganando os outros. Nós temos aí um menino, Ney, né, Neymar, né, que se diz evangélico e vive na promiscuidade, como é que é, na fornicação o tempo todo. O tempo todo esse rapaz está fornicando. E as pessoas aceitam ele como um homem de Deus. Entendeu? Tinha o Miller que se converteu, era pregador, papai, hoje não conhece a situação do rapaz.
e tantos outros, tantos outros e tantos outros. Por quê? Por causa de pequenas coisas que começam a acontecer, coisas erradas, que começam a acontecer na vida da pessoa, e ela vai falar, não, mas isso não tem nada a ver. E o nada a ver acaba causando esse tipo de coisa. E o Evangelho de Cristo, está sendo manchado? Não, esse evangelho é o evangelho dos homens. Mas esse evangelho que se ensina aí, atrapalha com que o evangelho de Cristo chegue a outras pessoas. Por causa desse tipo de coisa. E a igreja hoje, ela está cada vez mais inclinada para coisas erradas e tentando transformar essas coisas erradas em coisas comuns, normais, que não pode afetar a espiritualidade da pessoa. Por quê? Porque as pessoas temem com que os crentes, quando são advertidos por causa de erros como esse, vão embora. Deixa a igreja. Mas Jesus advertia a todos, quem quiser fique, quem não quiser que vá. Vai embora. Jesus era assim. Jesus pregava ao povo, vocês estão aqui, vocês só estão me ouvindo porque vocês estão interessados no pão que eu lhes dou e no milagre que eu faço. Aí foi todo mundo embora. Não, essa palavra é muito brava, muito brava. É uma palavra muito forte. Ninguém pode falar assim com a gente. E eles foram embora. Os apóstolos ficaram por causa de quê? Porque eles temiam ir embora, talvez eles viviam com Jesus o tempo todo. E Pedro achou, talvez, que tivesse corrigido Jesus. Pois Jesus está sendo duro demais. Tem coisas que, poxa, não pode falar assim, Jesus. Eu estou aqui formulando uma cena, entendeu? Tem coisas que não pode falar assim, tem que ser mais fofo. Essas coisinhas não tem nada a ver, que o pastor Jesus falou, e vocês também, por que vocês não vão embora? Por que vocês não vão embora? Aí, o apóstolo Pedro, que é usado naquele momento por Deus, fala, não, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, o crente, quando é advertido, tanto por alguém que tem um conhecimento maior, ou que está vendo o que está acontecendo espiritualmente, ou até mesmo pelo Espírito Santo, ele não tem que ficar nervosinho e ir embora. Ele tem que dizer, não, só tu tem palavra de vida. Se é o Senhor que está falando assim, é porque tem que ser assim, acabou. Eu não sou nada nesse mundo, embora seja um jogador de futebol, não sei se está sendo desejado por vários clubes, vários países, mas joga no que é considerado o maior clube do Brasil e tem um dos salários mais altos do Brasil. Diante de Deus somos todos iguais. Tanto faz o jogador de futebol que é riquíssimo, tem aí o Pablo Marçal, que está sendo candidato a prefeito de São Paulo, que é um cara super rico, ou tanto faz também uma pessoa que não tem nem o que comer direito, né, mas ambos confessam que temem a Deus. Para Deus todos são iguais. A nossa diferença não está no que nós temos, no que nós possuímos, mas no que nós somos. E o crente, nós que somos o que Deus colocou no nosso coração, as coisas erradas nós temos que rejeitar. Não importa que seja uma coisinha pequena ou uma coisinha grande. É errado, rejeita. Rejeita que no final tudo será melhor para a sua vida. Não importa se você vai perder algo que você acha que é muito importante, muito valioso, na verdade você está ganhando. Então, pessoas que têm esse tipo de comportamento, não, nem que seja por maldade ou porque não perceberam, essas pessoas não estão aptas para ensinar. Como é que alguém que aceita uma coisa errada pode ensinar o que ele acha que é certo, o que ele entende que é certo? Não tem cabimento. Então essas coisas nós temos que vigiar. O diabo vai te oferecer coisas erradas o tempo todo. Desde a menorzinha até uma grande oportunidade de crescer erradamente, através de coisas erradas. E você tem que estar atento. Ah,
mas é muito... Não é só se ligar com Deus que você vai perceber. E a honestidade, o que faltou ali ao jogador Pedro foi honestidade. Ser honesto, não aconteceu nada. Não foi pênalti. Se ela cismar, não, mas foi pênalti, eu vou marcar, acabou, pronto. Mas ele coloca a prova dele, ó. Tá errado, eu não vou bater o pênalti, conversa lá com alguém, ó, não vou bater o pênalti, porque foi errado aquele negócio todo, Mas se alguém ou outro quiser bater, bate aí aquele negócio todo. Mas pra mim está errado, não foi pênalti, acabou. Somente isso. A honestidade é o que mais vale na vida do homem. É uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa com caráter. Eu não estou aqui para tentar destruir a imagem de Pedro, de Pedro o jogador, né? De Pedro o jogador. Não é para tentar isso. É para chamar a atenção de que coisas acontecem assim na nossa vida e a gente muitas das vezes aceita. Entendeu? Você acha um celular e você acha que não tem que devolver. Coisas que acontecem. A pessoa acha um celular, acha que não tem que devolver. São coisas que, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu considero assim errada também, a respeito do celular, até me lembrei. Eu aqui é uma hamburgueria. Quando eu fechei tinha um celular lá no canto do meio-fio. Mas o celular já velho, todo cascudo já. Tá lá. Eu deixei ele aqui alguns dias aqui. Ninguém ligou, ninguém quis saber de nada, aquele negócio todo. Eu fui, passei a usar o celular. Eu tenho um grande número de pessoas aqui que são fregueses meus, que são policiais. Ele fala, o que eu devo fazer? Fala, tu vai levar isso na delegacia, eu vou pegar lá fora. Mas é um celular velho, celular antigo. E eu trabalho aqui que tem muito roubo, que tem muito assalto, aquele negócio todo. Aí eu estou me justificando como certo? Não. Foi uma coisa errada que eu fiz. Mas eu sei que estava errado. E eu vou fazer o quê? Eu, pelo menos, eu deveria ter deixado ele aqui sem usar, porque eu não vou sair da minha casa para ir lá na delegacia só para entregar um celular velho que vai ser jogado no lixo. Aí eu fiz a coisa certa? Não. Mas hoje eu reconheço, cometi um erro. Isso acontece. Mas o que eu estou querendo dizer, que nós não devemos errar, sim, nós erramos. Mas quando erramos, nós temos que admitir o nosso erro. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi reconhecia o seu erro como ninguém. Vai ver as orações de Davi lá nos Salmos. Vai lá ver como é que o homem era um homem quebrantado diante de Deus. Por isso Deus fala, é um homem segundo o meu coração. Porque Deus sabe que nós erramos. Mas o que Deus não ama em nós é que quando nós queremos justificar os nossos erros. Esse é o problema. Então não é aqui para condenar a pessoa do jogador, né? E também vai chamar a atenção, porque nós temos que reconhecer isso, e principalmente os pastores que colocam pessoas que estão nessa condição de não saber discernir ou de achar que não tem nada a ver as coisas erradas, colocar essas pessoas no púlpito para ensinar pessoas. E dali é mencionado que está se ouvindo a palavra de Deus, através de pessoas que têm esse tipo de comportamento. E a pessoa, para ser um cristão e andar com Deus, é mais simples do que simplesmente a pessoa que ensina. A pessoa que ensina tem que estar preparada. E a preparação de uma pessoa não pode ter esse tipo de conduta. Não pode ter esse tipo de conduta. Por isso a igreja é o que é hoje. A nossa igreja hoje, as pessoas não gostam que eu falo isso, cai pessoa que se inscreve e sai do canal, outras dão dislike, outras não sei o quê. Mas a verdade tem que ser dita, a nossa igreja hoje é horrível. É horrível. Pessoas hoje, o crente tem coisas erradas que para eles não conseguem colocar essas coisas na casa do que está errado. Porque é um benefício para ele, é um benefício para a família, e que eles simplesmente vão falar, não tem problema isso. A gente for fazer tudo papapá, a gente vai chegar numa condição de vida extremamente rigorosa. E as pessoas aceitam. Hoje em dia, por exemplo, é normal o crente, aí o filho morre nas drogas, morre no pecado, morre alcoolizado, num acidente, alguma coisa, e ele sabe não está com Deus, está lá no reino dos céus, porque eu orei por ele. E o crente acha que essa coisa é normal. E é daí para pior.
Como é que o evangelho pode ser um evangelho grande assim? Mas tem muita gente que não vive segundo esse tipo de evangelho. Não vive segundo esse tipo de doutrina e das coisas que a igreja aceita simplesmente para benefício próprio. E o que se perde com isso? Você perde membros, você perde, eu aqui no canal perco inscrito, não tem problema nenhum. Mas o verdadeiro evangelho é o que nós devemos pregar. E para nós pregarmos o verdadeiro evangelho, nós não podemos estar numa vida de mentira. Não tem condição, uma coisa não combina com a outra. Então é esse tipo de coisa que acontece e essas coisas vão manchando o evangelho. Então o evangelho que hoje existe, que é manchado, não é o evangelho de Cristo, porque nós temos dois evangelhos. Nós temos o evangelho de Cristo, que é aquele que é pregado segundo as palavras de Deus, olho no olho e dente no dente. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho que corrige o homem, que tira o homem do pecado. E tem o evangelho que aceita coisas erradas, que vai adaptar essas coisas erradas dentro das igrejas, dentro do evangelho que eles pregam, para poder justificar nos seus erros, para justificar nos seus erros aquilo que eles precisam, né? Que é dinheiro, que é membro dentro da igreja, ou que é uma posição que muitas pessoas querem ter assim. Não, eu sou um crente, eu erro, eu vivo, mas todo mundo erra. Não é assim, não é assim que se faz. O evangelho é o evangelho que nos repreende das coisas erradas. E se nós aceitamos as coisas erradas, se o evangelho que nos repreende dos nossos erros não nos agrada, nossa vida tem que ser refeita, tem que ser revista, tem que nascer de novo. É por isso que tem muito crente, aí crente velho de igreja há muito tempo, cantando quero beber. Aí um hino, por exemplo, é uma oração para mim, novo convertido. Quero beber dos seus rios, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Aí o crente de 200 anos cantando isso. Aí eu chego para ele, porque eu sou meio chato, falo, pô, se você acha que isso aí é um louvor para a gente cantar, beber da água é uma vez só. Essa água é o evangelho. A mulher samaritana, Jesus disse, mas da água que eu te der, tu vai beber uma vez só e nunca mais terá sede. Aí o crente de 200 anos de igreja, 30, 40 anos, 20 anos de igreja, cantando que quer beber ainda da água do evangelho, meu Deus do céu. É coisas que não entram, mas eles querem adaptar esse tipo de coisa. Então, por causa de pequeno erro, essas coisas estão tudo dentro da igreja. Crente querendo beber da água que só Jesus pode dar. Não é assim. Você bebe uma única vez e você nunca mais tem sede. Nunca mais tem sede. Porque a Bíblia diz que quem beber dessa água, dentro dele se torna rio e flui para todos. Ou seja, a água que você bebe, agora você vai dar. Foi assim que a mulher samaritana. Ela bebeu uma única vez e dali ela saiu e evangelizou a cidade toda. E o crente hoje diz que bebe dessa água do evangelho, mas quer beber mais e mais e mais. Não tem isso, não existe isso. Isso é um comportamento completamente errado e por causa de pequenos erros a igreja caminha dessa forma. Então um avivamento chega, ficam pedindo avivamento o tempo todo, o avivamento somos nós mesmos. Mas o que vem é a correção de Deus, porque Deus ama corrigir os seus filhos. E quando vem a correção, muitos vão murmurar e vão deixar, porque não tem o evangelho, não tem a verdade dentro dele. E quando pequenas coisas erradas acontecem e ele aceita, é porque a verdade não está dentro dele. O que é certo, que é Cristo, não está dentro dele. Por isso ele aceita pequenos erros, porque se tivesse, não aceitava esse tipo de coisa. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.